Hoje a gente vai falar de um verdadeiro pilar da cultura brasileira, a rapadura. E olha, não é só um doce, viu? É um símbolo de resistência, de história, de um sabor que praticamente define o Nordeste. Bora com a gente nessa jornada do campo direto para a mesa. Olha só esse número, 67%. Guarda bem ele, tá? Porque esse número é a chave para entender o domínio de uma região inteira na produção de um dos doces mais tradicionais do Brasil. Ao longo da nossa conversa, a gente vai descobrir o que está por trás dessa liderança tão impressionante. Então, para a gente entender a rapadura de verdade, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá nas origens dela. Vamos mergulhar de cabeça nessa doçura do Nordeste e descobrir como é que esse tesouro nacional nasceu e, claro, o que faz dele algo tão especial. Pensa assim, a diferença é gritante. De um lado, a gente tem aquele açúcar comum, super processado, cheio de química. Do outro, a rapadura, um bloco puro, natural, que é pura energia e história. É a cana na sua forma mais autêntica, sabe? Concentrada, com todos os nutrientes ali dentro. Mas afinal, como é que uma planta vira esse doce que tanta gente adora? A resposta, gente, está num processo artesanal que é fascinante. É quase uma dança de técnica, calor e muita tradição. Vamos dar uma olhada em cada passo desse caminho, do campo até chegar no tacho. Olhando aqui para esse ciclo, dá para ver bem, né? O processo é uma arte, uma coisa contínua que foi sendo aperfeiçoada por séculos. Uma etapa leva a outra, numa sequência que parece até uma alquimia, transformando a cana-de-açúcar nesse ouro doce. E o ponto de partida de tudo isso? Os canaviais. Aqueles campos verdes, vibrantes, lá no Nordeste. O clima quente, o solo fértil, é o cenário perfeito para cultivar uma cana com a quantidade ideal de açúcar. É dali que vem a base de todo o sabor. Depois de colhida, a cana é esmagada, prensada mesmo, para soltar todo aquele líquido doce, o famoso caldo de cana ou garapa. E essa parte acontece no engenho, que é o verdadeiro coração de toda a produção. Um lugar que, nossa, respira história. É aqui que a mágica realmente começa. O caldo vai para uns tachos enormes, geralmente de cobre, e é fervido bem devagarinho. A água vai evaporando e o açúcar vai se concentrando. É um processo que exige muita paciência, porque é nessa hora que aquele sabor marcante, profundo da rapadura começa a nascer. Agora, a próxima etapa, a purga, isso aqui é pura arte. Não tem outro nome. O mestre rapadureiro tem que ter o feeling, sabe? Ele precisa sentir o ponto exato em que o açúcar está pronto, mexendo aquela massa quente sem parar até chegar na consistência perfeita. É pura intuição, anos de experiência. E aí, com a massa no ponto certo, esse ouro líquido é despejado nos moldes para ganhar aquela forma de bloco que a gente conhece bem. Geralmente, os moldes são de madeira e dão à rapadura aquele formato tradicional que a gente vê nas feiras. E pronto! Tá aí o resultado final dessa transformação incrível. Um produto puro, sem nenhum aditivo químico, que guarda em cada pedacinho toda a energia da cana. É doce, é nutritivo e o melhor de tudo, é 100% natural. Bom, a gente já entendeu o como ela é feita, né? Agora vamos entender o porquê. Por que a rapadura é muito mais que um doce? Vamos ver como ela virou esse tesouro cultural e também um pilar da economia de tanta gente. Lembra daquele número do começo, 67%? Pois é, essa é a fatia da produção de rapadura do Brasil que vem só do Ceará. Isso mesmo, o estado é um gigante nesse setor. Para se ter uma ideia, a cada 3 quilos de rapadura feitos no país, 2 vêm de lá. E tem mais, certas cidades e estados se tornaram verdadeiras lendas por causa da rapadura. Pindoretama, lá no Ceará, por exemplo, é famosa por fazer umas rapaduras gigantescas. Já Santa Cruz da Baixa Verde, em Pernambuco, leva com orgulho o título de capital da rapadura. É muita tradição. E o coração de toda essa tradição é, sem dúvida, o engenho. Não é só uma fábrica, gente. O engenho é um lugar que conta séculos da nossa história, desde a época do ciclo do açúcar, lá no Brasil colônia. Em muitos lugares, ele ainda é o centro da vida da comunidade. É muito importante a gente reconhecer que essa tradição tem raízes bem complexas. A produção de açúcar no Brasil colônia, como sabemos, foi construída com base no trabalho escravizado. Hoje, a produção artesanal da rapadura é uma evolução. É como se esse passado doloroso fosse transformado numa prática que celebra o saber ancestral, a resiliência de um povo, um conhecimento que passa de geração em geração. Ok, a gente passou pela história, pelo processo, pela cultura. Então, o que fica de tudo isso? Qual é o legado dessa jornada tão doce?
Vamos pensar um pouco sobre esse sabor que permanece e o que a rapadura significa hoje em dia. No fim das contas, a rapadura é um símbolo muito poderoso. Ela é a energia que vem da terra, é o sabor único de uma tradição e é a história profunda de um povo que é, acima de tudo, resiliente e muito criativo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Num mundo tão industrializado, que muda a cada segundo, fica a pergunta: como a gente faz para preservar essa herança tão doce? Como garantir que essa tradição, com toda a sua história e autenticidade, continue viva para as próximas gerações?